No vídeo anterior, a gente criou o design da tela de home que vai mostrar as entradas e saídas de dinheiro cadastradas na aplicação, mas essas entradas e saídas estavam marretadas aqui no HTML. Nesse vídeo, a gente vai criar uma função para mostrar a mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior, mas fazendo isso com JavaScript, porque daí a gente prepara o nosso código para quando a gente pegar esses valores a partir de um back-end. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. A ideia aqui é preparar o código para que, quando a gente tem uma comunicação com o futuro back-end, esse código possa adicionar as entradas e saídas de dinheiro a essa lista. A gente vê que atualmente está tudo marretado aqui no código, mas o que a gente precisa é que isso seja dinâmico. Então vamos lá. Como a gente ainda não tem um back-end, o que eu vou fazer é ir até o arquivo home.js e criar uma constante chamada fakeTransactions, que vai ser igual a um array. Aqui a gente vai simular a resposta recebida pelo back-end. Por agora eu vou criar uma estrutura de dados baseada nos valores que a gente precisa para essa tela. Então vamos lá. Primeiro eu preciso saber se aquela transação é uma receita ou uma despesa. Então eu vou criar um atributo chamado type. Como o primeiro elemento da nossa lista é uma despesa, então eu vou informar que o type é igual a expense. Agora eu preciso da data em que essa despesa foi criada. Então eu vou até a estrutura de dados e vou adicionar o atributo date igual a 4/1/2022. Mas esse formato da data é dia/mês/ano, que não é o padrão utilizado no JavaScript. O padrão correto é ano-mês-dia. O próximo atributo que eu preciso é mais complexo, do tipo moeda, já que eu tenho a moeda e o valor daquela transação. Então, eu vou criar uma propriedade chamada dinheiro, que tem o atributo moeda com o valor reais e o atributo valor com o valor 10. Então, isso aqui representa que o usuário teve um gasto de R$10 no dia 4 de janeiro de 2022. Agora, a gente precisa informar qual foi o tipo daquela transação. Se foi com transporte, com aluguel, supermercado, etc. Então, eu vou criar um atributo chamado TransactionType com o valor supermercado. Ok, a gente tem a nossa primeira transação fake. Eu vou agora copiar e colar essa estrutura e adicionar mais um elemento ao array. Vamos agora adicionar os valores correspondentes a esse segundo elemento. O segundo elemento é do tipo receita, então eu vou mudar aqui para income. A data foi no dia 3 ao invés do dia 4, o valor é de R$5.000 e o tipo de transação é salário. Só que para esse elemento a gente precisa de mais um atributo, que é a descrição da transação. Então eu vou adicionar aqui um description com o valor empresa A. Ok? Eu vou criar rapidamente os outros dois elementos que estão faltando. E agora a gente consegue ver a estrutura completa que a gente precisa para montar a tela desse modo que a gente vê aqui. Então vamos fazer isso com JavaScript. Eu vou criar uma função chamada findTransactions. Essa função vai ser responsável por fazer uma chamada ao back-end e buscar as transações para o usuário logado. Eu também vou criar uma outra função chamada addTransactionsToScreen. Essa função vai receber uma lista de transações e vai ser responsável por adicionar essas transações na tela. E eu tenho duas funções aqui só para distribuir as responsabilidades. Uma função para chamar o back-end e outra função para mostrar a resposta do back-end na tela. Para simular a chamada ao back-end, eu vou adicionar um timeout de 1 segundo. Dentro desse timeout, eu vou chamar a função de adicionar as transações à tela, passando a lista de transações falsas. Ok, agora a gente está simulando a chamada ao back-end aqui dentro da função findTransactions, mas essa função ainda não está sendo chamada em lugar algum, então eu vou fazer essa chamada aqui no arquivo JavaScript. Beleza, eu vou adicionar um alerta aqui só para a gente ver que a função está sendo chamada e 1 segundo depois a função de adicionar as transações à tela é chamada também. Ao atualizar a tela, a gente vê o primeiro alerta e depois de 1 segundo a gente vê o segundo alerta. Ok, agora eu vou desfazer esses alertas e eu vou também remover a lista marretada no HTML. Ao atualizar a página, a gente vê ela em branco. Então, vamos lá adicionar os elementos à página com JavaScript. Primeiro, eu vou adicionar à lista ordenada um ID, que daí eu consigo pegar essa lista por ID e adicionar os itens. Agora, eu vou à função JavaScript e eu vou criar uma constante chamada lista ordenada. Eu vou pegar do documento por ID aquela lista ordenada. A lista de transações é um array,
Os arrays JavaScript possuem uma função chamada forEach. O que essa função faz é iterar sobre cada elemento da lista e executar uma função. Essa instrução faz a mesma coisa que criar um laço for, mas de um modo bem mais simplificado. O equivalente usando um laço for seria isso tudo aqui que você está vendo na tela. Então vamos lá começar a adicionar os elementos à lista. A primeira coisa que eu vou criar é uma constante chamada li, que vai receber do documento um novo elemento do tipo li. Agora eu vou adicionar esse item como filho da lista ordenada. Vamos ver na tela como é que ficou? Ok, a gente tem aqui os 4 elementos que estão no nosso array de dados fake. Vamos então adicionar a cada item dessa lista os dados que estão no array fake. A primeira coisa que eu vou fazer é, no item, pegar a lista de classe CSS desse item e adicionar o CSS informando se há uma receita ou uma despesa. Para isso, eu só preciso adicionar o tipo de transação, porque as classes CSS de receita e despesa têm o mesmo nome do tipo de transação que está lá na lista fake. Agora eu vou salvar e vamos ver como é que ficou. Ok, está ganhando corpo. Agora eu vou criar uma nova constante chamada data, que vai receber do documento um novo elemento do tipo parágrafo. Eu vou pegar a data e informar que o HTML interno dela é igual à data da nossa transação. E por fim, eu vou adicionar essa data ao item da lista. Vamos ver na tela como é que ficou? Bom, mas a data está na tela com o formato errado. Vamos criar uma nova função chamada formatarData que vai receber uma data. Essa função vai retornar a data no formato brasileiro. Para fazer isso, eu vou instanciar um novo objeto date do JavaScript e passar no construtor a data. Agora eu vou transformar essa data em um texto localizado utilizando o formato português brasileiro. E agora eu vou informar que a data vai primeiro ser formatada antes de ser mostrada na tela. Ao atualizar, a gente vê que agora a gente está mostrando a data com o formato correto. Se eu mudar para inglês americano, por exemplo, a gente vê que o formato fica diferente ao atualizar a tela. Agora eu preciso adicionar o valor monetário daquela transação. Eu vou criar uma nova constante chamada money, que vai receber do document um novo elemento do tipo parágrafo. Agora eu vou informar que o HTML interno do money vai ser igual a. Eu vou chamar uma nova função chamada formatMoney, que vai receber como parâmetro o objeto transaction.money. Por fim, eu vou adicionar ao item esse money. Essa função formatMoney ainda não existe, então eu vou criar a função recebendo um money. Essa função vai retornar uma string que vai usar primeiro a moeda e depois vai usar o valor. Vamos ver como isso ficou na tela? Tá ok, mas o valor não está formatado como moeda. Estão faltando centavos aí. Para isso eu vou usar uma função do valor numérico chamada toFixed, que fixa a quantidade de dígitos decimais de um valor. Vamos ver então como é que ficou na tela? Show! Agora eu vou criar uma constante chamada type, que vai receber do documento um novo elemento parágrafo. Eu vou adicionar ao HTML do type o tipo de transação. Por fim, eu vou adicionar o type como filho do item da lista. Vamos ver como é que ficou. Dá para ver que o A ficou sem acento, ficou num formato estranho. Isso acontece porque eu não informei qual formato de caracteres o meu HTML suporta. Para ajustar, eu vou até o arquivo HTML e vou adicionar um meta-elemento informando que o tipo de caracteres dessa página é UTF-8. Vamos ver como é que isso ficou. Ótimo! Essa tag meta permite que a gente adicione ao HTML alguns metadados, ou seja, informações a mais à página que não dá para adicionar com as tags HTML normais, tipo as que a gente veio utilizando até agora. Se eu não esqueci, tem links na descrição desse vídeo falando sobre a tag meta e sobre o formato UTF-8, caso vocês queiram mais detalhes. Agora a gente tem a descrição da transação. Como nem toda transação vai ter uma descrição, então eu vou verificar se a transação tem descrição. Caso tenha, eu vou criar a constante description, que vai receber do documento um novo elemento parágrafo. Eu vou colocar o HTML do description como a descrição da transação e, por fim, eu vou adicionar ao item a descrição. Vamos ver na tela como é que isso ficou. Show! A gente conseguiu adicionar os elementos à tela com JavaScript. No próximo vídeo, a gente vai adicionar a ferramenta Firestore na nossa conta do Firebase. O Firestore é uma base de dados não relacional que a gente vai utilizar nesse exemplo. A gente vai adicionar ao Firestore esses dados fake de transações para que, no futuro próximo, a gente possa remover os dados falsos e trabalhar com dados reais. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Até o próximo vídeo.